Estamos na capilha de Santo Amaro de Sicuiro. Esta capilha de Santo Amaro de Sicuiro tuvo, que agora está reconstruída, e muito bem, tuvo por antecedente outra capilha construída no século XVII, a 1633. Supongo eu que nos livros de visitas e capítulos figura esta capilha. Leio mais, temos aqui de Santo Amaro e é precisamente dessa época. É uma imagem popular, não é académica, mas é uma imagem que nos mostra todo. Santo Amaro vestido de fraile cisterciense daquele tempo, como ainda hoje se vestem assim. Os cistercienses, alguns são todos brancos, têm o hábito todos brancos, e outros têm o hábito precisamente como tem aqui Santo Amaro. E porque foi construída esta capilha neste tempo, em 1633, em 1631 houve aqui na terra de Miranda uma peste muito forte, uma pandemia, em todo o concelho, em toda a terra de Miranda. Só em Miranda, nos livros de óbitos, defuntos da Igreja de Santa Cruz, está registrados 119 óbitos no ano de 1631. 119. Agora, não sei quantos mais estarão registrados em outros livros todas as freguesias do concelho da terra de Miranda. Mas há mais capilhas. Esta capilha de Santo Amaro foi construída porque Santo Amaro era o padroeiro contra as doenças que apareciam naquele tempo. A esta, a Nossa Senhora de Remédio de Sendim, a de São Roque de Algozo e outras, muitas outras. Bom, e construí-lhe aqui, a la salida do povo, ou à entrada. No centro da povoação estava a igreja, e aí já não era preciso. Então, seguramente que à la salida de Sicuiro haverá um cruzeiro. Há um cruzeiro, mas cruceia a cruz da Pandra. Da Candra, perdão. E essas cruzes, e estas capilhas eram um sinal. Há 3 cruzes. Era um sinal e era uma defesa contra as forças do mal. As forças do mal, que naquele tempo se interpretavam como sendo as pestes, as fomes e as guerras também. E em 1633 temos que pensar que nós estamos embaixo de Espanha e depois, como consta também no livro de visitas e capítulos, os sicuros sofreram muito com os espanhóis, com os castelhanos, que atacavam o povo, roubavam o crime e incendiavam. Pagavam fogo às casas e aos panos e isso. E eles viram muito mal. E eu encontro isto no Pandão de Sicuiro. O Pandão de Sicuiro estava velho, era preciso fazer um novo. E o visitador diocesano, quando vinha aqui, assistia sempre, porque era necessário fazer um Pandão novo. Mas os povos não tinham dinheiro para fazer. E porquê?
porque os castelhanos, diz mesmo o livro de Visitas e Capítulos, porque os castelhanos atacavam o povo e levavam todo, deixavam sem nada. Não havia dinheiro, nem havia pão e outras coisas não eram suficientes para o povo. Por esta capilha está aqui ao ocidente do povo, mais ou menos ao ocidente, isto é uma salida. Aqui cerca também há outra capilha, e é de Nossa Senhora, em Constantino, tem a data de 1752, foi feita por um espanhol, e diz ele que era a última capilha que fazia. Fez uma aqui, em Constantino, fiz outra a Malhadas e fiz outra na Prova. Bom, isto para dar uma ideia do que são estas capilhas no século XVII. O século XVII foi um século de fome, de peste e de guerra. Do princípio ao fim, não só aqui, mas praticamente em toda a Europa. E por isso, a religiosidade dos nossos povos, naquele tempo, portanto, prevenir os povos para que se livraram dos males. E como naquele tempo não havia vacinas, nem havia, a medicina estava muito atrasadica, então valia-se do Altíssimo, dos Santos, Nossa Senhora, do Santíssimo Sacramento também. Bom, esta aí é outra relíquia do património construído da terra de Miranda. Aqui em Sicuro havia umas coisas muito boas. E esta igreja que tem características cistercienses, construída talvez por ordem ou iniciativa dos frailes de Moruela, tem todas as características de um campanário cisterciense, a torre, e chamamos uma torre espadanya, mas muito aguçada, muito triangular. Estamos aqui no forno comunitário de Sicuro. Já não há muitos, muito pouquitos. O forno comunitário era onde toda a gente cozia o pão. E amassava e cozia o pão. Ainda está aqui a maceira, ainda está aqui as varas, os estrados, as vigas para que sustentavam a maceira, e está aqui o fornico pequeno, ainda conservado. E eu fazia um apelo à Junta de Sicuro e à Câmara de Miranda, que se conservassem estas coisas tal qual estão. Ouvistes? Porque isto são relíquias, e disto já não é muito. Não é muito, não. O fornico é tão guapo, me é. Ainda não é muito, me parece, não sei quanto tempo haverá aqui que desapareceu. Bom, ainda não é muito tempo. E aqui está o forno grande. Fornos comunitários. Assim como havia também a frauga comunitária. Está registada lá de Sicuro e está registada lá da Prova. Lá de La Prova. Dos fraugas. Agora fornos não achei nenhum. E outra ideia de património construído antigo. As vias romanas foram os meios de comunicação mais importantes que houve em todo o Império Romano. Aqui passava uma muito importante, que vinha de Barca d'Alba, ali de Freixo de Espada Cinta. Então isto iria dar aonde? E vai dar à Barca d'Alba. E para arriba?
e para arriba depois ia até a Astorga. Até a Astorga. E lá 17, lá via 17 que passava por Bragança, vinha também a Astorga. Cruzávamos, estas vias cruzavam-se aí allá adelante. A Mahide? Na Culebra? Em Mahide. Sim, Mahide. Ali mesmo. Então e onde vos estás encostado? E ele amarra, aqui ele amarra que divide Portugal de Espanha. E tem aqui o número 466. E aqui parece que tem mais alguma coisa, não? Não tinha nada. E aqui tem um E. E do outro lado Deste tem um lado pé. e a Espanha, daquele lado em Portugal. Pois, aqui tem um P e aqui tem um E. Muito bem. Então o carril passava aqui. O carril passava aqui. Diz-me o pai.